Olá, queridos pais, queridos alunos. Vou aqui pedir licença e utilizar do meio mais simples possível, que é a utilização aqui dessa gravação, para trazer algumas informações a respeito sobre o retorno das aulas para esse momento que a gente está vivenciando hoje, tá bom? Estamos agora encerrando o mês de setembro e a gente precisa dar essas informações para vocês, para os alunos, para quem faz parte da comunidade geral aqui do nosso Pio 12, tá bom? Eu escolhi essa forma de comunicação porque eu acredito que seja uma comunicação mais simples, mais real, para que vocês possam também tentar ouvir, ver. Eu acredito que fica mais fácil para você compreender do que eu simplesmente colocar, por exemplo, um comunicado, algo escrito, e pode ser que você não compreenda direitinho as informações. Nós iremos fazer isso sim, posteriormente, dando as informações, as comunicações, aquilo que foi definido, tá certo? Mas eu acho que esse meio aqui também é um meio simples para vocês compreenderem um pouco sobre a situação e o andamento desse processo com relação ao retorno, tá bom? Diante das mudanças que a gente acabou vivenciando, o processo de educação remota, a gente está numa fase onde nós estamos já nos preparando para o processo de retorno das aulas presenciais, né? Diante disso, a gente precisa seguir algumas normas, né, diante do processo de seguridade, na parte de saúde, como também as autorizações que são repassadas a nível de governo. Então, hoje, como Itapipoca, nós dependemos do processo geral das definições a nível de Estado. Então, nós temos o nosso governador do Estado e a gente precisa seguir as linhas e as normas relativas aos decretos que são definidos pelo governador do Estado do Ceará. Tá certo? E esses últimos dias ele tem colocado as informações e acabou de sair uma informação sobre o retorno do processo de alguns anos e alguns segmentos educacionais. A gente já foi liberado para o processo de educação infantil dentro da escola. Eu fiz a sondagem com os pais e praticamente quase 100% dos pais disseram que não gostariam de retornar agora às aulas remotas. E foi liberado agora, há poucos dias. Na verdade, o decreto ele vai estar em vigor a partir agora do dia 1º de outubro, né, para os anos primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, nono ano do ensino fundamental e também os anos séries com relação ao ensino médio. No caso da nossa escola, o que poderia surgir seria a questão do primeiro ano, segundo ano e nono ano do ensino fundamental. Certo? Isso está sendo liberado agora a partir do dia 1º de outubro. Tá bom? Diante disso, como escola, a gente não pode tomar uma decisão de forma precipitada, né? A gente não pode tomar uma decisão assim, simplesmente porque saiu um decreto e a gente precisa retornar ao processo, porque tem todo um protocolo a ser seguido, né? Normas a serem seguidas pela escola, conversas que nós precisamos ter com os pais, conversas que nós precisamos ter com a comunidade de uma forma geral. Então, a primeira coisa que nós definimos fazer a nível de escola, de direção de escola, foi nos reunir com a pessoa que representa o governador do estado dentro da nossa cidade, que nós temos uma CRED, né, a CRED 2 do estado do Ceará, e a gente convocou uma reunião juntamente com a pessoa que coordena a CRED 2 aqui em Itapipoca, que é o professor Lucas Alvino. Então, na sexta-feira passada, agora, a gente teve uma reunião com o professor Lucas, onde ele esclareceu muitas coisas que foram importantes para a gente poder tomar uma decisão, para a gente poder conversar. Então, ele apresentou informações, dados, retirou muitas dúvidas que eram importantes para a gente poder fazer realmente esse processo de tomada de decisão, e foram reunidos praticamente todos os diretores, né, de escolas particulares, os representantes das direções de um processo geral das escolas particulares, juntamente com a pessoa que coordena a CRED 2 em Itapipoca. E a gente teve essa reunião na sexta-feira
de forma com o Meet, né, também de forma remota, onde a gente pôde esclarecer as dúvidas para posteriormente tomar uma decisão. Depois dessa reunião, a gente também teve uma segunda reunião nesse mesmo dia, na mesma sexta-feira, onde a gente se reuniu na casa de uma das pessoas que fazem parte de direções das escolas particulares, e a gente conseguiu reunir a grande maioria dos diretores de escolas particulares de Itapipoca. Então a gente começou a conversar sobre o que nós, como escolas particulares de Itapipoca, iremos definir com relação ao retorno das aulas presenciais. Então a gente começou a conversar, colocamos todas as informações que nos foram repassadas, né, a nível de município, a nível de estado, lemos alguns decretos, estudamos alguns pontos e fizemos as considerações finais para uma tomada de decisão. No geral, gente, a gente acabou tomando uma decisão e definindo isso, pelo menos nesse momento agora, para o mês de outubro, né, de não retornarmos às atividades de forma presencial. E aí, assim, os motivos são diversos. Eu vou estar aqui colocando para vocês alguns dos motivos, mas tiveram muitos outros relacionados a esse processo que depois a gente pode colocar para vocês. A gente vai posteriormente fazer também uma reunião com vocês para dar mais explicações, para deixar um negócio mais claro realmente com relação a essa decisão, tá certo? Então, por exemplo, foram definidos para a questão dos anos séries que foram liberados apenas 35% da capacidade desses alunos para o retorno. Então vamos fazer um cálculo bem simples para que vocês possam compreender como aconteceria na prática. De uma turma de 10 alunos, 35% seriam apenas 3 alunos, na verdade 3,5, mas no caso a quantidade fechada de alunos seriam apenas 3 alunos. Então, uma sala onde tem 10 alunos, apenas 3 podem estar naquele dia para assistir a aula de forma presencial. Então, por exemplo, se nós temos uma turma de 20 alunos, apenas 6 alunos poderiam estar assistindo a aula naquela semana. Então, nós precisaríamos, por exemplo, numa turma de 20 alunos, atender 6 alunos em uma semana, mais 6 alunos em outra semana, e os outros alunos, para completar, os 20 alunos também na outra semana. Então, para esse ciclo acontecer, nós estaremos utilizando 3 semanas para que todos os 20 alunos pudessem ser atendidos de forma presencial. Isso complicaria todo um processo, porque nós precisaríamos também atender de forma presencial os alunos, mas nós também teríamos que atender de forma remota, porque o direito do aluno de aprender, ele não pode ser perdido. Então, nós precisaríamos sim dar continuidade ao processo de aula remota, mesmo com as aulas presenciais nessa porcentagem de apenas 35%. Tá bom? Então, nós teremos que fazer toda uma reorganização desse processo, caso realmente todos os alunos quisessem retornar agora com o processo de aula remota. Então, dentro desse processo, seria muito dificultoso nós estarmos voltando nesse momento. Fora que existem exigências a nível de estado, a nível de município, com relação aos protocolos de retorno. Então, as escolas precisariam estar passando por todo um processo de protocolo a nível de seguridade para proteger o aluno, trocas de roupas durante o processo, uso de equipamentos para a todo momento ficar ali aferindo. Eu acredito que a gente estaríamos gastando mais tempo com medo, se protegendo disso do que realmente com a aula em si. E pela quantidade de alunos, eu acho que apesar das dificuldades, ainda seria muito pouco essa quantidade para a gente poder fazer o atendimento, né? Outro problema que acabou surgindo foi o seguinte: diante das crianças, diante dos adolescentes que nós temos na escola, se por um acaso esse adolescente dentro das suas andanças, dentro da sua convivência, acabasse pegando o Covid e
na escola, ele estivesse frequentando a aula, poderia ser que ele dissesse, diante de uma situação, que ele não pegou lá fora, mas que ele pegou dentro da escola. Então, existiria todo um processo de protocolo a ser seguido. Se um aluno, por exemplo, contraísse a doença, o Covid, toda aquela turma teria que se isolar, todos os alunos precisariam estar isolados, os professores daquelas turmas também precisariam estar isolados. Então, nós precisaríamos, depois da abertura, caso algum aluno pegasse, nós precisaríamos também estar em período de quarentena. Então, pelo menos 2 semanas, aquela turma deixaria também de estar funcionando. Então, assim, muitas coisas estariam acontecendo dentro desse processo de protocolo que a gente acredita que nesse momento agora não seria viável o processo do retorno. Fora o processo de preocupação que a gente ia ter com relação aos alunos para atender nessa média de 3, 4 ou 5 alunos durante a semana. Então, a gente acabou vendo possibilidades diante dessa situação, e a grande maioria das escolas, se eu acredito que 100% das escolas particulares de Itapipoca definiram não retornar agora com relação às aulas presenciais. Então, eu gostaria de estar informando para vocês nesse sentido, tá certo? Esse, na verdade, seria o primeiro canal de informação para vocês pais, para vocês alunos, explicando os motivos relacionados a isso, tá bom? Não foi só uma decisão única nossa do Pio 12, mas foi um consenso com todo o processo das direções também de outras escolas particulares. Nós tivemos essa reunião na sexta-feira com o professor Lucas, representante da CRED 2, e juntamente com os diretores na sequência, em outro local, com os diretores também de escolas particulares, e a gente acabou discutindo todas essas situações a respeito desse retorno às aulas presenciais, e ficou definido que realmente nenhuma escola particular estaria retornando às atividades agora, nesse período agora de outubro, tá bom? Posteriormente, a gente vai trazer outras informações a respeito desse retorno das aulas presenciais. Posteriormente, a gente vai estar também colocando isso em documento, informando vocês, e também fazendo reuniões para a gente ouvir como é que está o processo, como é que está o andamento de tudo isso, tá bom? Eu agradeço a vocês pela confiança, pelo momento que a gente está passando, e porque eu sei que com certeza vocês também, assim como nós, estamos mais preocupados com o processo mesmo de saúde de cada um dos alunos, das crianças que fazem parte da nossa escola. Tá bom? Mais uma vez eu deixo e reforço que o meu número está aqui no grupo de WhatsApp. Se vocês quiserem ligar para mim, tirar alguma dúvida de algo que eu não fui claro diante do vídeo, tá certo? E a gente fica sempre abrindo esse canal de diálogo juntamente com a escola, a direção da escola, os pais e os alunos, tá bom? Um abraço para todos.